Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para refletir e meditar o Evangelho do dia, que é o Evangelho de Mateus 8, 28, 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." E Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje aqui o Evangelho nos chama a atenção para nós desse momento, como nós ouvimos aqui, diz o Evangelho, que 2 homens que estavam possuídos por um espírito mau vão até o encontro de Jesus e se manifestam, esses espíritos se manifestam. Interessante que o demônio tem muita consciência de quem é Jesus e ele sabe muito bem quem é Jesus. Ele sabe que com Jesus ele não tem vez, ele sabe que com Jesus não tem conversa fiada. É interessante que todas as vezes que o demônio quis dialogar com Jesus, Jesus não dá espaço, porque com o mal não se dialoga, com o mal não se conversa, com o mal não se negocia. E essa é uma coisa muito importante para nós. Se você for ver todas as vezes que Jesus foi abordado pelo mal, ele sempre corta logo, porque o mal não tem diálogo, não tem conversa. Porque o mal ele sempre tem o objetivo de te persuadir, de te enganar, de te convencer do contrário. E Jesus não dá nenhuma abertura, como nós ouvimos aqui no Evangelho. O que você veio fazer aqui? Jesus não responde. Quem veio nos atormentar? Jesus não fala nada. Não sei o que. A única palavra de Jesus, quando eles disseram: então nos manda para os... Então pode ir, não, se arranque, sai daí. Né? Então já deveriam ter ido. Né? Então Jesus não tem essa questão muito clara assim, que com o mal não se dialoga, com o mal não tem conversa. E esse é o grande risco nosso às vezes, que nós podemos ser iludidos de que nós vamos talvez convencer o mal do contrário. Talvez nós vamos, não, você vai cair do cavalo, porque sempre se você der espaço para ele, depois dele entrar na sua vida, dificilmente você vai conseguir sair sozinho. Então, exemplo desses homens, que com certeza se abriram para o mal e por isso estavam possuídos por esse mal. E Jesus é o único que vai conseguir libertá-los. E aqui é uma outra força muito assim discreta que o Evangelho aponta, na verdade, assim, mas muito certeira também. Às vezes nós podemos ler o Evangelho e ficamos só com a figura desses possuídos que foram libertados por Jesus. Mas é interessante que Jesus, mesmo tendo feito essa boa obra, diz o final do Evangelho que as pessoas mandaram ele embora. Correram com ele de lá, dizendo: não queremos você aqui. Por quê? Porque os demônios foram justamente para onde? Para os porcos. E esses porcos tinham donos. Né? E esses donos perderam com isso, não é verdade? Então essas pessoas que perderam
né, que não podiam mais explorar, não podiam mais aproveitar-se daquela situação para se beneficiar, então elas não ficaram contentes com Jesus. Então ainda esse tipo de sistema ainda continua muito vigente nos nossos tempos. Por que às vezes o Evangelho tem tanta dificuldade de ir para frente? Porque existem interesses por trás, né, e que forças que sempre vão se opor. Principalmente se mexe na ferida, se coloca como aqui Jesus, né? Mexeu nessa ferida da exploração. Com certeza esses homens ali eram explorados, marginalizados, e Jesus, ao libertá-los, vai mexer com forças muito grandes. E não é por acaso que o fim de Jesus é a cruz, porque ele mexeu com forças grandes, de todos os lados, né? Tanto do poder religioso da época, como também do poder do império da época também. Então, muitas pessoas se levantaram, e pessoas poderosas se levantaram contra Jesus. E aqui o Evangelho faz questão justamente de mostrar, né, que depois que Jesus fez isso, foram e pediram que ele saísse dali, que ele não era bem-vindo, eles não queriam ele ali naquela cidade, naquele lugar. Porque Jesus mexeu com interesses de muitas pessoas. Então isso é importante também nós termos presente porque que as pessoas reagem desta forma. E muitas dessas pessoas são massas de manobra, né, que são manipuladas, manobradas pelos que têm interesse de não perder os seus interesses, seus benefícios, essas coisas assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.